Boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Graças a Deus, mais um dia sob a proteção do Senhor. E estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, aprendemos um pouquinho mais, não é mesmo? E na nossa reflexão de hoje, eu trouxe o seguinte tema: Manual de Instrução. E aí, em cima desse tema, eu vou fazer duas perguntinhas para que a gente possa refletir sobre a leitura que a gente vai fazer hoje. Primeira pergunta: como você se vê hoje? E a segunda pergunta: você está se renovando no modo de pensar e agir? Eu estou perguntando isso porque no livro de Efésios, no capítulo 4, do 17 ao 32, diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e passivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse texto é muito confortante. Ele simplesmente diz o seguinte: se você ainda vive na ignorância, com o coração endurecido, não viva mais. Ele está nos dizendo que podemos mudar e passar a ter uma vida com Deus. É isso mesmo. Agora se sela um ciclo e passa a ter uma vida sob os cuidados do Senhor, passando a ter uma vida com Deus. Aprendemos mais sobre Ele. Sabemos qual é a verdade, ensinados por Ele, como devemos viver, e de uma forma natural Ele vai colocando em nosso coração o desejo de nos despir da velha roupagem, dos velhos costumes. Essa transformação, ela é de dentro para fora, não é através de nós, porque se for nós, a gente não faz mesmo. E quando esse processo vai tomando conta do nosso ser, a gente começa a enxergar muita coisa que a gente precisa melhorar. E o quanto nós somos falhos e imperfeitos. E isso pode mexer com o nosso ser. Eu mesma já deixei de fazer algumas coisas para o Senhor, preocupada com isso, me questionando se eu já estava pronta, se eu sou digna de estar naquele momento, fazendo aquele trabalho ou daquela forma, trazendo a palavra do Senhor, como agora, por exemplo. Já me questionei muito. Mas aí, esse texto nos tranquiliza, dizendo que somos renovados no modo como pensamos e nos revestimos do novo homem, para que a gente possa ser semelhante a Deus.
Essa renovação, ela nos separa do nosso antigo eu. E imediatamente nós passamos a ser pessoas instruídas de uma outra forma. Mas a gente precisa se lembrar que é um processo. Isso não vem da noite para o dia. Como uma chave que se vira, por exemplo, e estamos completamente perfeitos de um dia para o outro. A gente simplesmente passa a ter consciência que precisamos abandonar algumas coisas. Como que diz no texto, por exemplo, a mentira, controlar nossa ira, como é difícil, Senhor amado, mas a gente aprende. E se isso acontecer, precisamos regularizar, apaziguar isso antes do pôr do sol. E como é difícil isso. Se a gente soubesse, se a gente tivesse consciência do quanto influencia a nossa vida, a gente se esforçaria mais. Estou falando por mim. Se não nos perdoarmos e somos todos um só corpo, o corpo todo está dando oportunidade ao diabo para que ele permaneça entre nós. Somos um só corpo. Agora, se errarmos e corrigirmos, deixamos de roubar, deixamos de falar coisas sujas, automaticamente estamos nos livrando dessas velhas atitudes e dando abertura para o Senhor nos usar e permanecer nesse corpo que somos nós. Esse corpo que a Bíblia diz que foi selada pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Nós precisamos ouvir essas palavras, imaginação, não simplesmente como palavras. Que a gente possa sentir o Espírito Santo agir, que a gente possa ser sensível aos mínimos detalhes dessa meditação e perceber que esse livro chamado Bíblia é um manual de instrução para a nossa vida. Experimente verdadeiramente desse alimento. Se aproxime mais e siga as instruções. E claramente você verá as mãos de Deus sobre você e os teus. Não demore para se entregar de corpo e alma para o Senhor, pois muito ainda há de se fazer. E o mundo precisa de mim e de você para ser a bondade em pessoa. O mundo precisa enxergar o perdão, a compaixão. Precisa olhar para a gente e perceber que nós somos diferentes. E esse manual de instrução nos traz tudo isso, com o intermédio do Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não leia esse manual sozinho. Ore para que o Senhor e o Espírito Santo esteja presente. E não tenho dúvidas, as mudanças começarão a surgir. Em mim, em você, em todos os nossos. Pois eu creio que essa palavra é verdadeira e ficará em nossos corações.